Eu sou Zilda Del Prete e aqui ajudo você a melhorar as suas habilidades sociais e a ampliar a sua prática profissional com segurança e autoridade nessa área. Aproveite e já clica aqui para não perder outros conteúdos sobre esse tema. Eu entendo que a nossa relevância na sociedade tem tudo a ver com a nossa missão, que é minorar o sofrimento e promover a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, buscando melhorar o seu entorno, o seu contexto social. E isso requer de nós também um contínuo aperfeiçoamento pessoal e profissional. A nossa atuação, então, especificamente no campo das relações interpessoais, nos leva a pensar quais seriam os ingredientes indispensáveis para esse aperfeiçoamento. Quais seriam as preocupações e os desafios que vêm sendo reportados por nossos colegas recém-formados e também por aqueles com mais tempo de atuação profissional. Então, aqui eu quero enfatizar essa importância de nós refletirmos sobre essas questões hoje. Nós vamos conversar, então, sobre isso, lembrando que essa temática de relações interpessoais é o foco também do meu perfil aqui neste canal. Então, aproveite, já se inscreve aqui e aciona o sininho para não perder outras postagens sobre esse tema. Então, retomando aqui o nosso tema central. Essa questão da formação do psicólogo, na verdade, ela faz parte das minhas preocupações, olha, desde que eu comecei a trabalhar como docente, em contato direto com os universitários de psicologia, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo práticas sobre suas habilidades sociais, tanto pessoais como profissionais. E essa experiência de mais de 30 anos, 40 anos, eu já perdi um pouco a conta, ela sempre veio acompanhada de muitas propostas, reflexões sobre o papel social da psicologia, e aqui agora também, especialmente no campo das relações interpessoais. Alguns desses estudos que nós produzimos ao longo dessa trajetória acadêmica, eles estão disponíveis no nosso Instituto Del Prete. Eu vou deixar a referência também na legenda aqui, caso vocês queiram consultar. Isso é bastante interessante, porque é um aspecto histórico da nossa história aqui no campo das habilidades sociais em relação à formação do psicólogo. E eu acho que outra boa fonte para identificar as inquietações, as dúvidas, as inseguranças, é exatamente olhar para as perguntas e os pedidos de orientação que eu recebo atualmente no meu perfil e que me mostram, do lado ético, aspirações legítimas no sentido de impactar positivamente a vida dos clientes. E, do outro lado, uma grande insegurança quanto à própria competência profissional para isso, para realizar atendimentos efetivos, para avaliar e implementar com segurança esses atendimentos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quais seriam esses questionamentos, essas dúvidas, essas inquietações? Eu vou abrir aqui para vocês verem melhor um conjunto de inquietações que a gente vem coletando, então, nessa interação toda ao longo da nossa história e agora, mais recentemente, aqui nas redes sociais. Aqui, por exemplo, será que eu estou fazendo isso corretamente? Será que eu estou realmente ajudando os meus pacientes? Será o que me falta para eu me sentir mais seguro e confiante na minha prática? O que eu devo fazer para que o meu cliente transfira, generalize para o seu cotidiano tudo aquilo que ele vem adquirindo no atendimento? Será que eu estou realmente
escolhendo os melhores métodos, os métodos e procedimentos, instrumentos corretos para avaliação, para intervenção na minha prática? Como que eu posso medir de forma eficaz, precisa, os resultados das minhas intervenções, do meu atendimento? Como posso aperfeiçoar a minha prática no campo das relações interpessoais? Por que o curso de graduação em psicologia não me deu tudo isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas essas inquietações, elas também fizeram parte da minha trajetória. Eu também tive uma série de dificuldades, de questões que ocorriam para mim logo que eu comecei a minha prática profissional. Isso é natural. Isso é alguma coisa que nós precisamos reconhecer. Então, todas essas questões são muito familiares para mim. Então, primeiro, como eu disse, porque eu já vivi tudo isso no final da graduação e no início da minha carreira profissional. E segundo, porque todas elas refletem a importância de nós entendermos, especialmente no campo das relações interpessoais, que é o que eu vou abordar aqui, quais seriam os pilares da competência profissional e dos compromissos do psicólogo. E esses questionamentos todos que eu coloquei, depois você comenta aqui quais que você também tem feito. É importante a gente abrir esse leque para que a gente possa também investir na solução deles. Mas eu quero deixar aqui também a minha posição que é muito realista. Eu diria que nenhum de nós sai prontinho da graduação. Sabe por quê? Bom, primeiro, porque a psicologia é, de fato, um universo muito amplo de conhecimento, nós sabemos disso. Parece que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais temos que aprender. Hoje alguém postou alguma coisa assim: uma vez psicólogo, sempre estudante. Eu achei muito bonita essa frase, eu não me lembro agora quem foi, eu vi num stories, mas eu achei muito interessante. Por quê? Porque ela reflete também a importância desse aprimoramento, desse autoaperfeiçoamento contínuo. A psicologia, com tantas interseções com outros campos, com outros setores, dificilmente uma boa graduação daria conta. E dependendo de onde nós estamos fazendo a nossa atuação profissional, qual é o setor, qual é a clientela, qual é o campo de atuação que nós estamos inseridos, nós temos que recorrer não só aos conhecimentos da psicologia, mas aos campos adjacentes também e à diversidade que existe dentro da própria psicologia. Então, um outro ponto muito importante aqui é que, por sua própria natureza, a psicologia nos transforma. Você concorda com isso? Você foi transformado com o curso de psicologia, você continua sendo transformado com os outros conhecimentos que você vem adquirindo ao longo do seu aperfeiçoamento profissional? Essa é uma questão importante. E como a psicologia nos transforma, quanto mais nós nos transformamos, mais nós vamos exigir de nós mesmos, na nossa prática, na qualidade do nosso atendimento. Eu costumo dizer que os bons e efetivos psicólogos precisam se atualizar o tempo todo e que a nossa formação nunca está completa e acabada. Então, concordando com aquelas histórias que eu falei para você. Então, agora você pode me perguntar, mas, Zilda, o que mais que a gente precisa aperfeiçoar depois que a gente sai da graduação? A gente não está completo, ok, mas o quê? O que que a gente precisa? Olha, no título da nossa live de hoje eu falei de 2 pilares: a competência técnica e o compromisso ético. Esses são os 2 pilares para o nosso contínuo aperfeiçoamento. É assim que eu compreendo, é assim que eu vou falar é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, agora você pode perguntar, tá, mas o que seria essa competência técnica? A competência técnica, ela reúne todo o conjunto de habilidades, conhecimentos e práticas que o psicólogo tem que dominar para atuar com efetividade.
E todos eles devem estar baseados na ciência, na nossa ciência psicológica, nos avanços científicos, em termos de evidências de efetividade, em termos de elaboração conceitual. Essas duas coisas, elas se alimentam reciprocamente. Quanto mais pesquisa, mais elaboração conceitual e vice-versa. A competência técnica requer de nós compreensão dos processos psicológicos e, no caso das relações interpessoais, dos processos que regem as interações sociais. A nossa capacidade de identificar padrões comportamentais e emocionais, o uso de métodos científicos para promover o bem-estar e o desenvolvimento pessoal, interpessoal, coletivo. Olha quanta coisa. Então, aqui eu vou apresentar um esquema que tem nos orientado quando nós falamos de formação profissional. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse slide. Olha, diante do que nós falamos agora, do desafio dos recém-formados, a questão da insegurança profissional, que seriam as dúvidas sobre a eficácia do próprio trabalho, a capacidade de ajudar os pacientes, a busca por essa confiança, com questionamento sobre o que falta para a gente se sentir mais seguro e confiante na prática, a insegurança na avaliação, a preocupação com a generalização, a escolha de métodos, tudo isso nos leva a pensar nos pilares da competência profissional. E nós chamamos os pilares de competência técnica, compromisso ético e autoaperfeiçoamento contínuo, como nós já tínhamos destacado agora. E aí, vejam só, quais seriam os componentes da competência técnica? Nós entendemos que, primeiro de tudo, é a base de conhecimento. A psicologia é um mundo que foi construído desde 2 séculos passados. A gente vem construindo uma base de conhecimento muito sólida da psicologia científica e a atualização, essa base requer uma atualização constante, mas nós temos que sempre reconhecer a provisoriedade e o caráter cumulativo desse conhecimento. Ele vai se transformando também, por isso que nós temos a necessidade da atualização e também de adotarmos uma postura de consumo criterioso do conhecimento disponível. Muita coisa já está ultrapassada, você tem que vir com as coisas novas, você tem que entrar com um trabalho todo de seleção daquilo que é conhecimento realmente válido, confiável, baseado em efetividade, em estudos científicos de efetividade. O segundo pilar aqui da competência técnica seria a competência analítica, que aí a gente está falando de um desenvolvimento em termos de raciocínio, de organização de informações, de pensamento crítico, de solução de problemas, diante do quê? Diante do conhecimento, diante dos problemas que nós vamos observando no nosso entorno, diante das dificuldades do nosso cliente. São muitos aspectos que eu tenho que fazer análise de caso, raciocínio de caso, raciocínio analítico, tudo isso para proceder a uma boa prática. Então, a segunda parte o segundo pilar da competência técnica seria exatamente a competência analítica. E nós estamos separando isso da competência instrumental, que é o domínio do uso dos recursos próprios do fazer psi, como realizar testes, como proceder com entrevistas, como fazer avaliações, todos esses aspectos que são recursos produzidos para uso e para atuação específica do psicólogo. A maioria, por exemplo, os testes psicológicos são de uso exclusivo do psicólogo. A boa parte. Hoje em dia, nós já temos muitos testes que são de uso mais generalizado, mas ainda muita coisa da psicometria é reservada especificamente para o psicólogo. É um conhecimento exclusivo do psicólogo. E aqui nós podemos passar agora para o quarto pilar da competência técnica, que é a competência social, profissional e pessoal. Então, vamos lá. O que eu estou chamando de competência social profissional?
ela envolve a implementação de intervenções efetivas para promover habilidades sociais e competência social dos clientes. Nós estamos falando aqui de competência social profissional no campo das relações interpessoais. Mas, claro, muitas dessas coisas podem também ser aplicadas a outras áreas de atuação da psicologia. E isso tudo juntamente com as habilidades sociais terapêuticas e outras habilidades profissionais essenciais, sociais profissionais. Nós chamamos de habilidades sociais profissionais aquelas que realmente são requeridas da nossa atuação. No contexto clínico, as habilidades sociais terapêuticas. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando numa área educacional, as habilidades sociais educativas. Se eu estou trabalhando num contexto comunitário, eu posso ter um outro conjunto de habilidades que são específicas para esse contexto. Ou num contexto hospitalar, cada contexto pode requerer, pode ter demandas diferenciadas que exigem a nossa capacidade de nos relacionarmos com os clientes de uma maneira a produzir resultados efetivos, resultados de bem-estar, de qualidade de vida, tudo isso. A competência social pessoal, ela não está dissociada da nossa competência social profissional, ao contrário, eu muitas vezes venho defendendo que a gente começa a fazer um processo formativo em qualquer área, seja do psicólogo, seja do educador, e a primeira coisa que a gente tem que olhar é para a competência social pessoal, ou seja, o desenvolvimento socioemocional, nesse caso do psicólogo, o domínio de habilidades sociais que o tornem um modelo para o cliente, que contribuam para a sua atuação efetiva. Isso inclui empatia, escutativa, comunicação, liderança, cooperação e trabalho coletivo, coordenar grupos, resolver problemas interpessoais, tomar decisões. São todas habilidades que fazem parte do desenvolvimento pessoal e que contribuem também para a competência social profissional. Não são coisas dissociadas. O que a gente está chamando de competência social profissional são aquelas mais requeridas no contexto específico de atuação profissional. Mas, de um modo geral, todos os psicólogos, qualquer psicólogo, precisa desenvolver essas habilidades aí de desenvolvimento pessoal e socioemocional. Nós chamamos muito atenção para esses aspectos. E aqui, gente, eu entendo o seguinte, só reafirmando um aspecto aqui para vocês. A questão da competência técnica em termos, ela é importante para todo mundo que se interessa pelo tema das habilidades sociais e competência social. Nós entendemos que é fundamental buscar o conhecimento produzido nesse campo no Brasil e também no exterior e respaldar as nossas práticas nesse campo específico também com o conhecimento de qualidade e baseado em evidências de efetividade. Isso daí a gente tem sido uma bandeira do nosso curso, das nossas atividades, dos nossos processos formativos. E em termos de competência social, nós temos que reconhecer, veja se vocês concordam comigo, nós temos que reconhecer que a nossa profissão, em particular, e, na verdade, qualquer profissão que dependa dessa qualidade da interação do profissional com o cliente, ou seja, quase todas no campo da saúde e muitas também fora do campo da saúde, requerem articulação entre essa competência social pessoal e a competência social profissional. Como eu falei do psicólogo, mas podemos extrapolar para qualquer profissão. Um médico, por exemplo, se ele não tiver também uma série de requisitos pessoais para garantir a adesão do cliente ao tratamento, para garantir a confiança do cliente, para estabelecer uma relação terapêutica também com o seu cliente, a competência técnica pode ser muito insuficiente. E quanto mais a sua profissão exigir habilidades sociais profissionais, exigir a interação, mais você vai precisar desses dois conjuntos. Isso é bem importante. Então, só para reforçar que o nosso ideal
de formação de profissionais é capacitar, é ampliar a capacidade dos profissionais para planejar, implementar, avaliar, monitorar e revisar a sua prática constantemente, garantindo, por exemplo, devolutivas e feedbacks ao cliente sobre as suas melhoras, e principalmente um olhar muito crítico sobre o que está funcionando, revisando o que pode replicar e o que deve modificar em novos atendimentos, ou seja, ampliando a sua segurança e fomentando o seu próprio aperfeiçoamento continuado. A ideia do aprimore é uma espiral ascendente de autoaperfeiçoamento. Bem, mas isso significa também mais uma coisa, que nós não estamos preocupados em simplesmente ampliar a base de conhecimento, conhecer tudo, a história, tá, tá, tá. Não, isso é fundamental, mas nós também estamos preocupados em promover, de fato, as competências analítica, instrumental, social pessoal, social profissional, nessa espiral de formação que permita depois a continuidade com autonomia desse autoaperfeiçoamento profissional tão importante de realmente ser continuado. Tá? Então, nós falamos algumas coisas sobre competência técnica, vamos falar um pouquinho sobre compromisso ético? O que nós estamos chamando de compromisso ético? Por que nós trouxemos essa questão aqui para vocês? Olha, eu entendo que o compromisso ético, em qualquer campo de atuação, inclusive no campo das relações interpessoais, ele tem muito a ver com competência técnica, só que ele vai além dela. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas duas coisas. Então, quais seriam os compromissos éticos do psicólogo que atua no campo das relações interpessoais? Vamos falar sobre isso? O primeiro compromisso ético que nós destacamos é o compromisso com valores de convivência nas relações interpessoais. E aqui, gente, eu acho muito importante nós destacarmos o que nós estamos entendendo por valores, compromisso com valores de convivência. Aqui, ó, liberdade, dignidade, persistência, justiça, reciprocidade, paz, igualdade, perdão, solidariedade. Isso é só uma amostra pequena. Quantidade, o leque de valores é muito grande. E valores de convivência, nós estamos entendendo como aqueles resultados ou consequências, veja, eu estou falando no campo das relações interpessoais, resultados ou consequências de padrões comportamentais na interação, que combinam o que é bom para a pessoa, o que é bom para o outro e o que é bom para a cultura. Esse conceito foi extraído, foi adaptado de um conceito de valores também do Didrich e Habib, e que incluem, claro, no caso das relações interpessoais, todos esses que a gente está ilustrando aí, que a gente já falou, respeito aos direitos humanos, justiça, equidade, liberdade, dignidade, reciprocidade, honestidade. Nós já vimos, e quem já assistiu os nossos vídeos sobre o que é competência social, já percebeu também o quanto nós enfatizamos todos esses aspectos. E aí, essa questão, então, dos valores de convivência, ela está, claro, fortemente apoiada aí na base conceitual da nossa área, no conceito de competência social e no conceito de qualidade das relações interpessoais. E eu acho assim, eu acho que muito da aceitação e da relevância social da nossa atuação como psicólogo, e em particular no campo das relações interpessoais, tem muito a ver com o nosso compromisso aí com esses valores de convivência. Esses valores que devem nortear o nosso desempenho, que devem nortear a nossa relação com o cliente, que devem nortear o desempenho de habilidades sociais e as relações interpessoais em geral. Você concorda com isso? O que você acha dessa posição? Um posicionamento mesmo. E o segundo compromisso, vamos lá, qual seria então o segundo compromisso ético do
psicólogo. Nós destacamos aqui o compromisso com problemas sociais. O que significa isso? Significa eu me preocupar com esses problemas, eu estar antenado com esses problemas, o que está acontecendo no meu entorno, quais são os dramas que os meus clientes estão trazendo e por que eles estão trazendo, de onde eles surgiram. Então, aqui nós temos assim, ó, a questão da discriminação, a questão do bullying, a questão da desigualdade, uma série de questões aí altamente relevantes para a gente sempre pensar esse compromisso associado, de um lado, aos valores que nós referimos há pouco, e de outro, à ciência, ou seja, a produção de conhecimento para a solução de todos esses problemas. Inclusive investigando o impacto das estratégias, programas e ações no nosso campo das habilidades sociais e competência social, que podem dar encaminhamento de solução para esses problemas. Esses problemas todos, eles comprometem a convivência saudável entre as pessoas, as relações interpessoais, a qualidade de vida em geral. E como a nossa missão está relacionada com tudo isso, então nós temos que ter também essa visão crítica, essa preocupação, essa busca de solução também para problemas sociais. Então, mas o que pode ser encaminhado para a solução desses problemas tão cruciais e abrangentes? Essa é uma pergunta que você pode me fazer. Com base no campo das habilidades sociais, será que o campo das habilidades sociais dá conta? Como, se muitos desses problemas são determinados em grande parte por fatores macroestruturais que vão muito além do alcance das ferramentas do campo das habilidades sociais? Esse é um questionamento importante. Então, é claro, nós temos que reconhecer os limites do nosso campo de conhecimento. Isso também a gente vai encontrar em outras áreas de conhecimento. Existem as coisas que são possíveis de serem feitas no âmbito dessa área de conhecimento e as coisas que são mais difíceis. Mas nós temos que reconhecer também uma coisa importante, no caso desse questionamento, que qualquer encaminhamento na direção de minorar esses problemas, primeiro, é melhor do que nenhum, desde que apoiado por uma base sólida de conhecimento que possa dar sustentação e ampliação a essas ações. E, é claro, a sua integração com outros conhecimentos. Por exemplo, se eu estou falando na escola, interação professor-aluno, mas o que você vai resolver de problemas sociais com a interação professor-aluno? Ajudando as crianças, por exemplo, a combater o bullying, ensinando o professor a lidar com esse problema tão sério que é o bullying nas escolas. Você vai resolver o problema de bullying? Você pode até ter outros determinantes, mas você vai encaminhar a solução. Importante a gente estar do lado certo da história, do lado certo que pode somar com outras ações, com outros conhecimentos para a solução do problema, com outros agentes também para a solução desses problemas. Então, sempre que a gente está apoiado na nossa ciência psicológica, e no nosso compromisso com a solução desses problemas, alguma coisa a gente faz, mesmo que seja um tijolinho pequeno, na busca de soluções mais amplas, com outros profissionais, com outros conhecimentos, com outras ações coletivas. Isso significa, na minha opinião, uma reação ao imobilismo. O que nós não podemos é simplesmente aceitar as coisas como estão, ou trabalhar no sentido de piorá-las ainda mais. Já é uma grande coisa nós estarmos antenados com tudo isso. E aí, nós destacamos lá no nosso conceito de competência social o potencial desse conceito, dessa compreensão, para fomentar novas práticas culturais, para desconstruir práticas culturais que são arcaicas e danosas à saúde mental. Nós entendemos que as mudanças dessas práticas dependem de alterações em comportamentos de grupos, então não é só eu faço alguma coisa com o meu cliente ou com um grupo de alunos, mas à medida que isso for se disseminando, para onde vai dar? Então, se é uma prática
guiada por valores sustentáveis, provavelmente, à medida que ela se amplia, ela vai ter mais impacto. E nós estamos buscando novas práticas culturais pautadas por valores de solidariedade, pela ampliação de todos ao acesso e aos bens culturais de consumo, pelo respeito aos direitos humanos interpessoais, pela promoção de saúde e bem-estar, com especial atenção aos marginalizados e aos discriminados. Então, tudo isso, uma política inclusiva, é totalmente factível, é totalmente coerente com esses compromissos todos. Bom, então, esse segundo compromisso que eu estou colocando, ele também implica na nossa responsabilidade de contribuir para a justiça social, para a equidade, para a transformação das condições que geram sofrimento, que geram exclusão. Claro, vai requerer nossa competência analítica, vai requerer adotarmos um posicionamento crítico e consciente quanto à condição do cliente, quanto à condição do seu contexto sociocultural e econômico, e com relação à condição do contexto sociocultural e econômico, todos nós estamos inseridos, para reconhecer a influência desse contexto sobre as relações interpessoais e vice-versa, porque são nas relações interpessoais também que nós podemos fomentar, podemos buscar a transformação de condições que geram sofrimento e que perpetuam desigualdade. Então, resumindo, o que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos ignorar nem negligenciar o combate ao preconceito, ao desengajamento moral, ao desrespeito, à violência que pode estar no ambiente, mas também impregnado nos nossos clientes, nas pessoas com quem a gente trabalha. Cada um de vocês já deve ter sentido isso, já deve ter se deparado com a necessidade de um olhar crítico sobre os recursos e dificuldades do seu cliente, de modo também a ampliar o seu empoderamento para relações mais saudáveis, mais equilibradas e também éticas. Ou seja, que atendam não apenas às suas próprias necessidades, mas também a do outro e do grupo social mais amplo. Eu espero não estar sendo muito abstrata aqui com vocês, mas esses aspectos são coisas que eu venho me debruçando sobre eles há muito tempo, e é a dimensão social e até política, vamos dizer assim, do campo das habilidades sociais. É por esse caminho que nós damos a relevância social desse campo. Eu disse que agora voltando a uma questão aqui, eu disse que compromisso ético ele não deve estar dissociado da competência técnica, certo? Então, aqui eu também quero apresentar o terceiro compromisso ético que eu chamo a atenção aqui, que é o compromisso com o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Esse é um compromisso de autoaperfeiçoamento que ele também é ético. Por quê? Porque o nosso aperfeiçoamento constante, a atualização com a produção científica da psicologia, a busca de melhores práticas, de práticas efetivas, com evidências de efetividade, para promover relações interpessoais saudáveis e construtivas, tudo isso significa o autoaperfeiçoamento constante. E ele é também um elemento de respeito às pessoas que nós atendemos, seja na clínica, seja no contexto organizacional, seja no contexto social, nas comunidades, na escola, enfim, em qualquer um desses contextos, essa atualização, esse aperfeiçoamento, significa conhecer e aplicar procedimentos e métodos testados e validados por pesquisa científica. Significa valorizar a nossa ciência da psicologia e o campo das habilidades sociais no que ele tem de válido, de confiável, produzido pela ciência. E esse compromisso reflete o precioso compromisso ético de respeito ao cliente, à sua individualidade, ao seu direito à informação, aos resultados de atendimento. Tudo isso tem
implicações. Uma implicação é adaptar procedimentos e técnicas. Significa a exposição e o acordo com o cliente quanto ao plano de atendimento. Significa devolutivas objetivas e regulares dos seus ganhos ao longo do processo. Tudo isso que eu falei tem a ver com o que é chamado de práticas baseadas em evidência. Alguns das prescrições importantes das práticas baseadas em evidência incluem tudo isso. O respeito à individualidade do cliente, a adaptação de procedimentos, o acordo e o conhecimento do cliente quanto ao que vai acontecer com ele nesse atendimento, a avaliação precisa, objetiva, com devolutiva ao cliente, tudo isso significa respeito ético ao cliente. E ele é muito importante também no campo das habilidades sociais. E aí, uma pergunta que provavelmente você pode me fazer, mas como desenvolver e adotar todos esses compromissos no campo das habilidades sociais? Olha, eu entendo que a primeira coisa é investir realmente no autoaperfeiçoamento profissional. E aí, aqui eu vou sugerir algumas alternativas. Vocês podem olhar aí algumas que nós costumamos sempre ter oportunidade para isso. Então, como desenvolver e adotar compromissos éticos? Primeira coisa, nós temos um código de ética profissional que deve estar sempre fresquinho aqui para a gente, né? Que já traz algumas diretrizes. Engajar-se em grupos de estudo para discussão sobre ética profissional e responsabilidade social, diversidade, inclusão, justiça social, equidade. Buscar a consultoria de profissionais experientes para lidar com dilemas éticos. A psicologia desenvolveu tantos estudos sobre dilemas éticos, é muito, muito interessante. E garantir, é claro, que essas práticas todas estejam alinhadas com padrões profissionais. Participar de projetos e atividades que abordem questões socioculturais e econômicas que afetam o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades ou das pessoas que nós atendemos. Buscar esse autoaperfeiçoamento pessoal e profissional em cursos comprometidos com a questão ética. Então, essas são algumas das questões aí que nós entendemos que podem nos ajudar a rever, a revisitar, a completar o nosso compromisso ético. Bom, aí você pode dizer, ei, Zilda, tudo isso está parecendo mesmo muito tópico. E aí? Será? Você vai me fazer essa pergunta? Então, vamos lá. Será que está parecendo muito tópico? Olha, talvez seja. Eu vou reconhecer que talvez seja. Mas eu entendo que o compromisso ético de todos nós que atuamos no campo das relações interpessoais não pode dispensar esse olhar ampliado, que vai além do cliente para incluir os demais. A gente brinca que um bom programa de treinamento de habilidades sociais não é só com aqueles que estão ali no grupo, não. A gente traz os seus significantes, a gente traz os seus interlocutores para dentro desse atendimento. Isso inclui, então, um olhar ampliado para os que convivem com o nosso cliente e para o contexto social. Nossa, devia ter trazido água aqui. Para o contexto social em que nós estamos inseridos. E significa mais uma coisa, que nós não podemos ignorar o nosso papel de agentes do desenvolvimento do cliente e de humanização das condições do seu entorno, do nosso entorno social. E eu acho que só assim nós vamos poder, de fato, contribuir para a construção aí de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, onde as relações interpessoais sejam, de fato, pautadas pelo respeito, pela empatia, pela solidariedade. Bom, e agora, apenas para concluir, para abrir para perguntas de vocês também, eu quero reafirmar o seguinte: as pessoas que procuram o psicólogo e qualquer outro profissional de saúde, elas buscam a solução dos seus problemas, mas elas também buscam desenvolvimento pessoal, socioemocional, cognitivo, que só se concretizam com interações saudáveis e construtivas.
Então, que a gente possa nos desenvolver cada vez mais para atender esses anseios dos nossos clientes com competência técnica ancorada na ciência psicológica de um lado e no compromisso ético do outro, no sentido de direcionar a nossa prática para a construção aí de nichos culturais na família, na escola, no ambiente de trabalho, mais saudáveis para os nossos clientes e também para todos nós. Então, conforme nós defendemos teoricamente e conforme nós constatamos em pesquisa, a competência social dos indivíduos é culturalmente determinada. Então, existe uma série de determinantes aí. Mas, para além do sonho, de um sonho, a ação coletiva de todos nós, profissionais de psicologia, tecnicamente competentes e eticamente comprometidos, poderá concretizar mudanças culturais na direção de contextos mais inclusivos, mais solidários, de modo a proteger a saúde mental e a qualidade de vida só dos nossos clientes? Não, de todos nós. E aqui eu quero encerrar chamando aqui para vocês o nosso slide final, agradecendo, muito obrigada, colegas psicólogos, por toda a acolhida que sempre deram ao nosso trabalho. Nós vamos continuar disseminando os conhecimentos do campo da competência social e das habilidades sociais. Muito obrigada. Vamos abrir aqui para as perguntas de vocês agora. Aqui, deixa eu já abrir aqui a primeira pergunta. A gente fica muito à vontade para fazer as perguntas. A Luciane Fidelis. Oi, vamos interagir com a melhor mestre pesquisadora da psicologia das relações interpessoais. É isso mesmo, Luciane. E você tem alguma pergunta, Luciane? Fique muito à vontade para fazer, gente. Eu adoro responder perguntas assim, diretas assim. A Bárbara está perguntando, professora, como atuar no mercado que está tão banalizado? Bom, deixa eu tentar entender o que você quis dizer com banalizado. Será que você está dizendo que é povoado por profissionais não tão preparados? Eu não sei se aí você estaria pensando no psicólogo ou em qualquer profissional, mas provavelmente do psicólogo. Eu costumo dizer que os bons profissionais sobrevivem. Os bons profissionais acabam descobrindo seus nichos e encontrando formas de chegar aos seus possíveis clientes. É claro que muitas vezes isso pode ser desafiante, mas é uma coisa que deve ser cada vez mais construída. Esse também é um foco de autoaperfeiçoamento, viu, Bárbara? Hoje já existem alguns profissionais trabalhando com a questão de como lidar, como desenvolver o seu nicho de atuação. Isso para psicologia ou para qualquer outra área de atuação. Então, se você está buscando isso, mas não com sentido apenas de marketing, mas com um sentido de fazer um bom trabalho, provavelmente, com persistência, com boa assessoria, você vai acabar conseguindo também criar o seu nicho de trabalho e espalhar o seu conhecimento em práticas realmente efetivas e comprometidas. Eu torço por você, viu? Jéssica, qual livro você indica para melhorar a postura de psicólogo? Olha, no campo das habilidades sociais, você tem vários livros também, você pode. A postura do psicólogo está falando em atitudes, provavelmente, né? Esse compromisso ético. Eu entendo que é muito importante o conhecimento de psicologia social. A psicologia nos traz questões, dilemas, uma ampliação da visão para o nosso contexto, que nos ajuda em termos de postura. Esse desenvolvimento é o desenvolvimento pessoal mesmo. E aí, se você está falando de desenvolvimento socioemocional, você vai encontrar isso, claro, no campo das habilidades sociais. Os livros, a gente tem alguns aqui, mas existem outros também, e você pode buscar
nesses livros uma reflexão. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui, deixa eu ver se está aqui, acho que é no Psicologia das Relações Interpessoais, aqui, o verdinho, alguns capítulos também de reflexão sobre o contexto social, sobre a busca de relações interpessoais mais saudáveis. Isso também aparece em outros artigos. Eu acho que o importante é realmente buscar isso, tá? Não vai encontrar um livro específico para isso, você vai encontrar provavelmente capítulos. Uma sugestão é você ficar atenta a pessoas que falam sobre essas questões e aí ir atrás do que ela já escreveu a respeito disso. No nosso caso, eu vou deixar, inclusive, algumas referências aqui na legenda, tá bom? Luciele, em seu livro Habilidades Sociais, Modelo de Jesus, você fala no perdão. Poderia falar mais um pouco? E sobre a visão sobre as mulheres, o que mudou? Nossa, 2 perguntas bem longas, Luciele, vamos lá. Então, nós chamamos atenção ali no livro Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus, que está aqui do meu lado, né? Para o modelo que ele foi, inclusive, de perdão. Jesus não, ele ensinou, não é o que ele perdoou, ele ensinou a perdoar. Ele ensinou às pessoas que não vale a pena ficar alimentando raiva, alimentando maledicências, alimentando aquelas coisas que as outras pessoas fazem, às vezes inadvertidamente, mas que a gente pode alterar tudo isso. E o perdão tem muito a ver com a compaixão, ou seja, com uma compreensão da situação do outro. Nós temos, como psicólogos, essa formação que nos permite entender por que as pessoas agem como agem. Isso tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o contexto quanto para nós. Então, muitas vezes nós recebemos algumas coisas, alguns comportamentos, nós somos alvo de comportamentos que a gente fica muito triste, muito magoado com tudo aquilo. E o olhar de compreensão sobre as condições do outro pode ser muito importante nesse momento. Era isso que Jesus fazia. E ele deu modelo para nós. Aliás, ele deu modelo também no tratamento às mulheres, não é mesmo? Todas as mulheres descritas na interação com Jesus foram mulheres que ele valorizou, que ele destacou as qualidades, que ele tratou sem nenhuma discriminação de feminismo ou de machismo, nada disso. E olha, numa época em que realmente o poder todo estava com os homens. Jesus valorizou as mulheres. Jesus destacou o papel das mulheres em muitos contextos. Mas falando das mulheres, de um modo geral, nós somos também uma categoria que tem problemas próprios, que tem condições particulares na nossa sociedade. E entender isso é também entender o que é que leva as mulheres, por exemplo, a ter salários mais baixos do que os homens quando elas fazem a mesma coisa. A ter mulheres que até agora têm sido vítimas de violência e os seus algozes não terem sido ainda devidamente punidos, ou pelo menos pagarem pelos danos que fizeram. Pagar em termos realmente de reparação dos danos que fizeram. E aí, veja, as mulheres estão evoluindo. Eu tenho uma visão muito otimista sobre o que está acontecendo na sociedade hoje em relação às mulheres. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço. E essas conquistas precisam ser apoiadas também pelas mulheres. Muitas vezes existe até aspectos aí que nem sempre são apoiados. As mulheres precisam também desse apoio. Nós precisamos nos comportar como categoria e entender que, para resolver muitas coisas na história das mulheres, direito ao voto, por exemplo, nós tivemos que lutar muito. Quando a gente fala em discriminação racial, a mulher negra, por exemplo, preta,
é ainda mais discriminada que o homem. Então, tudo isso são questões que nós precisamos compreender cada vez mais. É isso. Luciele, amo psicologia, algo que sempre me atraiu, mas confesso que ultimamente o ser humano tem me dado medo. Tenho gostado muito da solidão, mas conhecer, entender o ser humano é algo fantástico. Concordo com você, Luciele, com a questão de que o ser humano é fantástico. O medo, acho que não é uma questão de medo do ser humano, é medo das condições sociais que nós todos acabamos criando na nossa sociedade atual. Então, eu entendo o seu medo, eu acho que a gente precisa, de fato, combater as condições do nosso entorno, para que elas sejam mais favoráveis ao desenvolvimento de todos, à segurança de todos, ao bem-estar e à qualidade de vida de todos. E entender as motivações daquelas pessoas que não estão caminhando nessa direção faz parte também para podermos alterar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto. Um grupo lá do Ceará, né, uma colega minha, eles estão fazendo um trabalho com homens que praticam violência contra as mulheres, um trabalho de habilidades sociais. As mulheres muitas vezes ficam até revoltadas. Como é que vocês estão dando atenção para eles? Eles já fizeram mal, só tem que curtir prisão mesmo e tal, uma postura punitiva. E a postura do pessoal que está fazendo isso é de compreender e de alterar essa condição, de recriar novas pessoas. Tem um estudo muito lindo que foi feito em St. Albans, em Vermont, nos Estados Unidos, sobre um trabalho de empatia para agentes agressores, para pessoas, para abusadores sexuais, e que deu muito certo, essas pessoas se modificaram. Nós temos que investir também na redução das condições que criam esse mundo, vamos dizer, que está causando medo para você, Luciele, e causa medo para outras pessoas também. E nosso papel como psicólogos não é falar assim, bom, esses daqui mofam na cadeia e esses daqui a gente atende. Nós temos que olhar para o conjunto das pessoas, mesmo sabendo que esse caso é muito mais difícil de recuperação, mas o ser humano é algo fantástico, é algo que se recria. Por que não apostar também nisso? Se a gente tiver procedimentos adequados, se a gente tiver estudos bem embasados que nos deem as ferramentas para isso. Will Lira, boa noite, Zilda, boa noite, Will. Um prazer te acompanhar aqui. Qual sugestão de protocolos para o psicólogo utilizar para intervenção no campo das habilidades sociais você indica para ser usado com adolescentes e adultos? Ô, Will, você está pensando em habilidades sociais, né? Para intervenção no campo das habilidades sociais. Olha, nós não trabalhamos exatamente com protocolos. Nós trabalhamos com programas que são produzidos, que são elaborados com base em alguns critérios, algumas diretrizes. Então, eu prefiro, por exemplo, ensinar os psicólogos a desenvolverem as diretrizes para criarem os seus próprios protocolos de intervenção, ou seja, a própria estruturação de um programa específico, individualizado, baseado num grupo específico ou num paciente específico, num cliente, eu prefiro a palavra cliente, num cliente específico, do que protocolos padronizados. Eu acredito que é muito difícil um trabalho assim baseado em protocolo, ele acaba é fácil de criar. Não é problema criar um protocolo. O problema é você não ter as condições, não ter desenvolvido as suas próprias condições para fazer as adaptações necessárias, para ter um olhar individualizado para cada cliente. Então, nesse sentido, se a gente chamar isso de protocolo, com aquilo que esses profissionais estão fazendo, então é um protocolo também de cada profissional. Não é um protocolo pronto que vamos aplicar, sair todo mundo aplicando. No nosso livro amarelo, aqui, cadê ele? Ah, é o último aqui dessa lista, né? Opa, estou vendo aqui, aqui, aqui. Né? Nesse livro amarelo, nós
Damos um passo a passo sobre isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é por aí. Luciane Fidelis, como mostrar a toda a sociedade a importância da saúde mental? Eu entendo que é fazendo o melhor que a gente pode e produzindo conhecimento sobre isso. Essa relação entre os pesquisadores e os profissionais que atuam na prática, ela precisa ser cada vez mais estreita, mais próxima, porque aquilo que é feito na prática, se for bem avaliado, se for bem analisado, permite extrair os ingredientes que são importantes e sermos cada vez mais efetivos em termos de saúde mental. Então, na verdade, quanto mais profissionais comprometidos com saúde mental nós tivermos, melhor vai ser essa prática também, essa importância, essa valorização da saúde mental. Isso significa a redução de problemas, a redução de condições críticas de saúde e de saúde psicológica, inclusive. Eu sou Zilda Del Prete, especialista em habilidades sociais e relações interpessoais, e te ajudo a ampliar a sua prática profissional no campo das habilidades sociais. Olha, eu vou fazer um evento gratuito, veja aqui embaixo. Serão 3 aulas onde eu vou te ensinar o passo a passo para ampliar com segurança e autoridade a sua prática profissional nesse campo de atuação. Então, se você ainda não se inscreveu, veja na descrição desse vídeo o link, ou comente jornada no meu Instagram que nós enviamos o link para sua inscrição, ok? O Instituto Del Prete está fazendo 1 ano e a gente não podia deixar essa data passar em branco. Há 1 ano, nascia o Instituto com um propósito claro: levar o conhecimento científico sobre habilidades sociais para mais perto da prática profissional e da vida real das pessoas. Hoje, ao comemorarmos nosso 1º aniversário, a sensação é de gratidão e missão em movimento. O Instituto Del Prete surgiu como um espaço vivo de disseminação e de conexão. Reunimos décadas de produção científica nacional e internacional, especialmente aquela construída por nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal de São Carlos, e tornamos esse conhecimento acessível para psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, profissionais de saúde e todos os que desejam promover relações humanas mais saudáveis e transformadoras. A nossa missão é clara: aproximar ciência e prática, promovendo valores de convivência, saúde emocional, desenvolvimento interpessoal e qualidade de vida. E temos feito isso com muito compromisso, por meio de cursos, formações, encontros e uma comunidade de aprendizagem que cresce a cada dia. Hoje já temos participantes de várias regiões do Brasil, gente engajada, apaixonada por fazer a diferença na clínica, na escola, nas organizações e na sociedade. E os resultados nos mostram que estamos no caminho certo. Os alunos crescem, se desenvolvem e aplicam o que aprendem com ética, profundidade e paixão. Nesse aniversário, nós queremos agradecer a cada cursista, visitante e seguidor que faz parte dessa história. Vocês são o coração do Instituto e vem muito mais por aí: blog, newsletter, entrevistas, novos conteúdos e parcerias que vão ampliar ainda mais a nossa missão. Vamos juntos? O Instituto Del Prete é sobre ciência, sim, mas é sobretudo sobre gente que acredita no poder transformador das relações.